Uni Inova. Agora, na Uni FM. Muito boa tarde para você que está com a gente ligado na Uni FM nos 94.5 do seu rádio. Eu sou Ângela Luvisotto e mais uma sexta-feira estou aqui com você para falar um pouco mais sobre tecnologia, inovação, educação, conhecimento, empreendedorismo, cultura, enfim. Essa é a pauta do Uninova. O seu programa é o canal de jornalismo da Uni que fala sobre todos esses assuntos que a gente adora falar aqui na Uni FM. E hoje, o meu convidado do estúdio é o João Luz, CTO da NoBots e um dos fundadores da empresa. Seja muito bem-vindo, João. Isso, tudo bem, Ângela? Obrigado, boa tarde, obrigado pela oportunidade. É um grande prazer ter você aqui no nosso estúdio. Vou começar já te perguntando sobre a criação da NoBots. Da onde que saiu essa demanda, da onde que veio, como que surgiu isso na tua cabeça? Eu queria que você contasse um pouquinho da história da startup pra gente. Tudo bem, bacana. Então, a NoBots foi uma iniciativa da NextAge, né, como empresa. Quando logo começou a surgir muito esse papo de IA generativa, o CEO da empresa fez diversas viagens, ele buscou muito fora para entender mais como a tecnologia de inteligência artificial poderia ajudar nas empresas, né? A partir disso, nós começamos uma série de estudos, né, voltados para a inteligência artificial e a gente começou a buscar onde que a gente ia conseguir encaixar essa ferramenta, né? A gente vê isso como uma ferramenta nas empresas. Nessa busca... A ideia é encontrar soluções para as dores de cada empresa. Isso, perfeito. E aí, no decorrer ali da busca, a gente viu que tinha um gap muito grande na questão de atendimento, dessa IA conversacional focada para o cliente, para auxiliar mesmo o cliente, sabe? E não daquela forma robotizada, travada, selecione um, ou que às vezes não Faça uma pergunta desta forma, né? Perfeito, isso. Daí a gente não queria fazer isso e não só o trabalho que tem por trás de fazer um chatbot desses travados, né? É muita configuração, você tem que prever o que o usuário vai falar e a gente quer fugir dessa ideia. Por isso até que é NoBots, né? Porque a gente não se assemelha a bots. Então, o objetivo mesmo é voltar a ser humanizado, ter uma inteligência artificial que entende o contexto daquele cliente, daquela pessoa para poder ajudar ela. E quanto tempo a NoBots está no mercado já? A NoBots, ela começou a produção em janeiro começou em produção a ser utilizada pelos clientes em janeiro deste ano, mas ela já está em produção desde o ano passado. Perfeito, então já era um plano, e essa demanda que vocês identificaram tem sido bem aceita pelos clientes? Qual é o grande desafio de vender um produto como esse? Sim, muito bacana. No começo é complicado, né? As pessoas têm um pouco de receio com relação a IA, a chatbot, a IA em geral, eles acham que é muito puxado. Tem gente que tem muito medo de perder emprego por causa disso. E aí a gente tem um trabalho de explicar que não é bem assim que funciona. A gente não quer eliminar as pessoas que fazem esse processo. A gente quer utilizar a IA como uma ferramenta que vai auxiliar elas, né? Que vai amplificar ali o poder das pessoas. Vai poder automatizar um processo para colocar as pessoas para realizarem um trabalho mais criativo, fazer outras coisas, né? Esse eu vejo que é uma grande barreira, mas a gente está conseguindo contornar bem, apresentando os resultados, mostrando para o pessoal como que ela se porta, quão bem ela consegue atender o usuário, né? Ali fazer um atendimento 24/7, sempre animada, sempre bem humanizada, entendendo os contextos, e aí o pessoal vê isso e gosta bastante, né? E vocês desenvolvem essa inteligência artificial customizada para cada cliente? Como que funciona esse processo de criação aí dos produtos? Perfeito, show de bola. Então, a gente tem uma plataforma pronta, né? E lá a gente consegue personalizar a inteligência para o nicho daquele cliente. Por exemplo, a gente trabalha com muito suporte para sistemas, né? Suporte para sistemas em gerais. Então, a gente consegue trazer toda a documentação daquele sistema, ou todas as fontes de informação de diversas partes daquele sistema. A gente centraliza elas, faz um trabalho com o algoritmo nosso próprio para ajudar a inteligência artificial e aí conseguir colocar para o cliente ali uma IA personalizada, né, própria para aquele nicho. E para quem usa, qual seria a principal diferença que você destaca? A gente começou, é muito recente o uso da inteligência artificial. A gente ainda não sabe muito bem como usá-la. Mas se eu utilizar a inteligência artificial da NoBots, o que eu vou perceber de diferencial de cara?
como pessoa, como cliente final, você vai reparar um atendimento muito mais rápido, um atendimento muito mais direcionado, né? Muitos dos terceiros, né, dos clientes finais, alguns não reparam que estão falando com bot até ela se identificar assim. É uma coisa bem legal, ela é bem humanizada mesmo. Aí Bacana. a utilização interna como empresa é um absurdo, né? Totalmente diferente. A gente já começa ali partindo de um ponto onde a pessoa não tem que configurar todo o fluxo de conversa, sabe? Você consegue só subir os documentos e ela tá pronta para te atender, dizer quem que ela é, então fica muito mais fácil lidar com a inteligência, né? E ela organiza toda essa burocracia das empresas, ela é capaz de fazer isso também? Uma parte disso a gente faz na mão, né? A gente coloca para os nossos códigos e algoritmo a gente organizar essa inteligência, uma parte dela a própria IA organiza e aí a gente sobe isso tudo estruturado para o nosso modelo. Perfeito. E um cliente, vocês utilizam o conhecimento que vocês adquirem com um cliente em outros? O processo de vocês também é de alimentar o algoritmo da Nobots? Show de bola. Não, a gente não faz isso porque desde o começo nós sempre conseguimos clientes muito grandes, né? São grandes bancos, são instituições, cooperativas de crédito, sistemas a nível nacional. Então a gente, por questão de segurança, né? Por diversas questões até de LGPD, a gente não trabalha dessa forma, né? Cada conhecimento é bem nichado, mas a gente consegue levar coisas que a gente aprende de um cliente para outro, né? Atualizar um modelo, dar dica, ajudar ele a construir um modelo mais inteligente, né? Mais completo para a solução dele a partir das possibilidades ali, do que a gente aprende. João, queria que você tentasse traduzir para o nosso ouvinte o que significa, por que esse termo, né? A gente usar uma inteligência artificial humanizada. Parece que são coisas tão paradoxais, mas que você veio falando no primeiro bloco aí, que vocês já conseguiram grandes avanços para os clientes, para a experiência do cliente com relação a isso. De que forma você descreveria o produto de vocês? Então, a gente traz essa questão da humanização da inteligência artificial porque a gente não quer que ela seja fixa, né? Nós não travamos fluxos para ela, a gente não trava nada nela. Nós deixamos com que a inteligência artificial consiga, assim como um humano, entender a demanda do cliente, entender onde está acontecendo aquele problema, qual que é o empecilho que ela tem que tratar para daí fazer a solução com base em uma sequência de conhecimentos, né? Bem como a gente faz como pessoa, a gente entender todo o contexto daquele problema, desde de uma conversa anterior, às vezes, para conseguir solucionar isso de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida ali e efetiva, né? Então, a gente traz bastante essa questão da humanização nesse ponto. E me conta uma coisa, dentro de uma mesma empresa, setores diferentes dessa empresa podem usar essa mesma inteligência artificial. Ela vai ser alimentada por ambas essas informações e a partir disso ela vai ficando cada vez mais humanizada? Dá para falar dessa forma? Show de bola. Então, a gente consegue trabalhar com a inteligência em diversos setores da empresa com diversos níveis de conhecimentos. Então, hoje, o nosso produto ela traz essa questão de permissões de acesso. Então, a gente consegue fazer com que aquela inteligência, ela, para um usuário específico, ela se restrinja a um nível de assuntos, né? E não tratar, por exemplo, como setores financeiros ou outras coisas. Então, a gente consegue fazer essa separação de níveis de acessos e a gente evita colocar com que ela aprenda, digamos assim, uma coisa financeira para trazer para um final. Perfeito. Por questões de segurança também. Ótimo. E queria que você contasse um pouquinho como que é o processo de criação do produto para cada cliente. Ele é um processo que acaba sendo um pouco mais customizado, né? Como que vocês trabalham isso dentro da Nobots? Legal, Ângela. Então, todo cliente novo a gente faz uma consultoria, né, antes de começar a implantação. Como eu falei, a gente geralmente trabalha com clientes grandes, né? Então, a gente faz toda uma análise dos dados que esses clientes têm, toda uma análise dos conteúdos desses clientes, né? Para entender como que eles atuam, a gente vê como que eles funcionam. A partir disso, nós ajudamos eles a estruturarem os treinamentos da inteligência artificial, né? Então, a gente vai fazer todo um trabalho com a estruturação dos dados, aí é passado por um processo de validação do cliente, né? Para ele ver se aquilo está tudo
tudo de acordo, e depois é bem fácil, a gente só sobe na inteligência. Maravilha. E aí, depois que a gente sobe isso, a gente disponibiliza ali um período de teste para o cliente, ele vai validar, ele vai ver se ele gosta, a gente vai falando que vai ajustando os parafusos, né? Deixando ela mais despojada, às vezes por um sistema que é mais para o cliente final, ou uma coisa mais travada, quando a gente está lidando com a utilização interna, né? E é mais objetivo, aí a gente faz esses ajustes finos e disponibiliza para o cliente usar no fim dele. E aí é bem bacana que depois de toda essa parte inicial, o cliente mesmo ele consegue ir treinando melhor a inteligência, consegue ir adicionando mais treinamentos de forma bem simples, ou às vezes fazendo uns ajustes finos ali, e a gente vai auxiliando nesse processo, né? Então ele pode entrar em contato, às vezes via WhatsApp mesmo, ele vai ter do pessoal da equipe, ele consegue entrar em contato e falar, olha, eu gostava de como que ela estava antes, mas agora eu mexi em alguma coisa que eu não sei o que foi. Aí a gente vai lá, ajuda ele, explica para ele ter esse conhecimento também e poder ir avançando com a inteligência. Então, é possível a gente deixar a inteligência artificial com a cara da empresa? Sim, perfeito, com certeza. A gente faz muito isso, até tem inteligências que são bem sociais, bem travadas, digamos assim, elas são bem formais, elas evitam usar muitas gírias, e tem outras que elas já usam mais até gíria ali, fala igual o pessoal que treinou ela mesmo. Legal. Fala beleza, valeu, a gente consegue ir arrumando isso. Acaba sendo uma ferramenta importante até para disseminação de cultura interna, né? Sim, perfeito. A gente consegue, utilizando a ferramenta ali voltada para a parte interna, a gente consegue realizar até treinamentos com ela. Às vezes chegou um funcionário novo, ele, como que eu faço isso? Ao invés de parar o gestor, parar a pessoa responsável por ele, ele pode ir lá e perguntar para a inteligência. Ela já tem aquele conhecimento, ela explica. Se ele falar, eu não entendi bem essa parte, ela refaz ali, ajuda ele, manda print, ajuda de todas as formas o usuário. Que bacana. Bom, vou voltar ao passado. A NoBots, ela surgiu da demanda de uma outra empresa que já existia há muitos anos. Uhum. Queria que você contasse um pouco desse histórico. Qual foi o momento, pulo do gato, que vocês pensaram, tá na hora da gente entrar numa startup, fazer um pouco de inteligência artificial, porque a gente está sendo demandado a isso? Qual foi esse momento de virada? Uhum. A gente tem vínculo, né? Como ela nasceu de uma fábrica de software, nós temos acesso a muitos softwares, né? E um deles que a gente presta o suporte também, o pessoal tinha, 10 atendentes. Eram 10 atendentes, mais um grupo de pessoas no comercial que fazia a venda daquele sistema e o pessoal para fazer o suporte daquele sistema. E aí a gente estava avaliando a inteligência artificial, e um dia a gente parou ali, o CEO da empresa falou, olhou assim e falou, oxe, mas olha tudo aquilo ali, o pessoal tem que ficar respondendo a mesma coisa, sempre travado. E aí eles já tinham desenvolvido outros chatbots antes e nenhum resolvia também, porque são problemas muito específicos, né, daquele processo, porém é sempre no mesmo enredo. E aí ele falou, se a gente não consegue automatizar isso, aí surgiu eu falei, vamos tentar, né, eu vou pegar aqui, vou fazer, e a gente juntou uma equipe, daí a gente conseguiu automatizar. No começo foi muito bacana, que a gente pegou, subiu a base de conhecimento, subiu os treinamentos ali e colocou ela para ser bem informal, né? E aí ela começou a responder tudo e responder certinho, sabe? Ela trazia informação correta, ela, na parte do comercial, ela conseguiu marcar a reunião pro pessoal e a gente nem esperava, porque a gente não tinha dado a agenda para ela e ela já estava marcando reunião. Isso, daí a gente falou, não, isso aqui é muito diferente, né? Não tem, é muito diferente do que a gente vê no mercado. Geralmente vem uma coisa travada e ali a gente consegue trazer um fluxo totalmente dinâmico, um fluxo leve para o cliente final usar, né, de uma forma simples. E aí a gente falou, não, aqui a gente tem um produto, e aí a gente começou a divulgar, o pessoal começou a usar mais, a gente foi evoluindo e a gente vem avançando bastante. E a base de clientes de vocês hoje é basicamente grandes empresas, você comentou isso. Algum segmento específico? Uhum. A gente não tem segmento específico, né, porque toda empresa grande tem esse contato com o cliente final, muitas vezes tem essa necessidade do suporte, e a gente não achou nenhum cliente hoje que se tornasse uma barreira, que a gente falasse que a gente não consegue atuar. A grande parte dos nossos clientes hoje são sistemas de ERP, né, sistemas grandes, complexos, que geralmente tem 1 milhão de telas e ninguém sabe tudo, cada um sabe um pedaço, então a gente consegue atuar muito bem nesse tipo de cliente, mas a gente também consegue atuar em clientes menores, ou até na parte de vendas ali, de qualquer coisa a gente está conseguindo atuar bem. Vocês customizam a inteligência artificial e ela vem moldada para o negócio, isso mesmo? Perfeito, esse é o nosso objetivo. E agora, João, queria que você falasse para o nosso ouvinte um pouquinho sobre os projetos para o futuro aí da NoBots e onde que vocês
estão chegando que vocês de repente não esperavam chegar? Muito legal, Ângela. Então, a visão de futuro a médio e curto prazo, a gente tá prevendo trazer a Nobots para as pequenas e médias empresas, né? Fazer um produto mais acessível, que o pessoal consiga utilizar de forma mais fácil, ter um acesso mais rápido também para a ferramenta, né? Focando ali em disseminar mais essa tecnologia, né? A gente vê que esse tipo de tecnologia, ele vai ser uma commodity, né? Então, todo mundo vai precisar ter, vai ser um diferencial, vai deixar de ser um diferencial, né? Vai passar a ser um requisito para a parte competitiva das empresas. Então, essa é a nossa visão ali de futuro médio e curto prazo. Perfeito. E me diz uma coisa, você já acha que as empresas têm buscado mais soluções utilizando a inteligência artificial? Muito bacana essa pergunta, na verdade. Eu hoje mesmo postei no meu LinkedIn uma publicação ali da Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, onde os CEOs das empresas, 85% dos CEOs das empresas estão buscando, né, e pretendem implementar inteligência artificial em suas empresas, né? Eles veem isso como uma questão necessária a curto prazo. Ah, perfeito. Bom, até pouco tempo as pessoas tinham um pouco de medo da inteligência artificial, né? Muitas empresas, inclusive, com medo de ter que fechar postos de trabalho. Como que o mercado, como que você, que trabalha diretamente com isso, tem avaliado essa evolução do mercado com relação ao olhar para a tecnologia, para a ferramenta da inteligência artificial? Ângela, bem legal. Isso é uma conversa que a gente até traz com os CEOs, traz com o restante da equipe, né, do software. A gente está sempre validando isso e a gente não vê a inteligência artificial como um substituto para as pessoas, né? A gente nem de longe, a gente não prevê a substituição do ser humano. A gente quer aperfeiçoar ele mesmo, né? O pessoal tem muito receio porque eles veem, assim, uma capacidade muito bacana da IA, mas não é esse o nosso objetivo, né? A gente não pretende fazer isso, então o objetivo é automatizar os atendimentos que são mais normais, digamos assim, aquela coisa que é muito repetitiva, muito complicada ali de fazer no começo, ou às vezes é uns processos muito grandes. A gente quer passar para um passo de automatizar esse tipo de processo para poder liberar o pessoal para fazer atividades mais criativas, né? Para poder colocar o pessoal para trabalhar em campanhas de marketing, em ver outras possibilidades para a empresa, né? Facilitando alguns processos, mas nunca na substituição do pessoal. Perfeito. Bom, ela passa a ser encarada como uma ferramenta mesmo para otimizar processos. Perfeito. E esses processos hoje são os mais diversos? A inteligência artificial ela tem servido para vários setores de uma mesma empresa? Legal. Sim, a inteligência artificial é um termo bem genérico, né? Existem diversos tipos de inteligência artificial. Esse que a gente está atuando muito hoje é na generativa, é nesse processo de gerar um texto, de gerar um suporte ali para o cliente, às vezes de gerar uma imagem para uma campanha de marketing. A gente foca mais nessa parte, mas nós atuamos também e prevemos a longo prazo trazer a parte de contas, a parte de matemática, de previsão, tudo com inteligência artificial. Perfeito, João. Queria te agradecer muito pela tua presença aqui no Ininova. Foi um papo muito bacana. Assunto quente, assunto que, né, todo mundo tá cheio de curiosidade aí para saber. Parabéns pelo negócio e espero que você volte a estar com a gente aqui no Inova. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Inova. Agora, na UniFM.